Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa playlist de funções vetoriais aqui do meu canal de videoaulas. Estamos entrando na quarta aula e uma continuação direta da terceira aula da parte de parametrização de curvas, ou curvas parametrizadas, se assim você preferir. E a gente já viu na aula passada alguns casos especiais de curvas, que a gente trabalhou com a definição. Dessas definições a gente viu que a curva, ela pode ser considerada como enxergada como sendo o gráfico dessa função vetorial, de forma que a ideia é que esta curva, ela é gerada pelas extremidades dos vetores, e aí nós tiramos os vetores, pegamos apenas as extremidades deles, que coincide com o ponto, seja um ponto do plano, se a minha função vetorial só tem as funções f e g, seja uma curva no espaço, se eu tenho as funções f, g e h. A f, g e h são as funções componentes, tá? As entradas de cada vetor. Então, nesse sentido, nessa aula de hoje, nessa quarta aula, o que eu vou fazer com vocês são mais exemplos de curvas especiais. Essas curvas, elas aparecem muito em vários exemplos, elas aparecem, e a ideia é apresentar essas curvas para vocês, para que quando a gente bater o olho, a gente já saiba qual é o tipo da curva. Por exemplo, na aula anterior, na aula 3, a gente trabalhou com aquelas parametrizações tipo gráfico. Então, toda vez que eu tenho uma função r de t no plano, onde a primeira entrada, a primeira função componente é t, e a segunda é uma g de t qualquer, no caso aí, ou seja, a f de t, que é a primeira entrada, é a função f de t igual a t, e a segunda entrada é uma função g de t qualquer, a gente mostrou que esta parametrização é uma parametrização chamada tipo gráfico, de forma que a função vetorial, que eu sempre estou chamando de R, ela descreve o gráfico da função g, que está na segunda entrada, desde que a primeira entrada seja igual a t, perfeito? Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar com mais algumas parametrizações no plano, e essa parametrização, depois, na próxima aula, a gente vai continuar falando de parametrização, só que aí eu vou pegar em curvas no espaço. Então, bora apresentar aqui quais são essas curvas especiais no plano, que eu coloquei. Só estou apresentando a bancada para vocês aqui. Uma hora que estiver aparecendo, a gente já começa a nossa aula. Só me certificar aqui. Bom, como eu falei, a parte teórica a gente já trabalhou na aula 3, e aqui na aula 4 a gente vai focar, então, só em exemplos, tá? Então, esboça a curva que é parametrizada pela função vetorial r de t. Cosseno de t, seno de t. Tá vendo que é uma curva, exemplos no plano. Então, só podem ter duas entradas na aula de hoje, tá? Não são curvas no espaço. Se fosse no espaço, teria que ter um cosseno, um seno e mais uma terceira entrada aqui para a representação na terceira dimensão. Pessoal, a gente já trabalhou lá na primeira aula com esta função vetorial. Inclusive, eu marquei os vetores nela. Depois, se você quiser voltar lá, você pode voltar lá na primeira aula e você vai perceber que eu apenas desenhei os vetores para dar uma intuição do que era esta curva. Só que é o seguinte, aqui eu estou mais preocupado com a curva, e da aula passada a gente já viu que a nossa ideia primordial para resolver esse problema aqui é a primeira entrada a gente chamar de x, a segunda entrada é chamar de y, Essa aqui era da própria definição que a gente viu na aula 3. E aqui agora que começa a ter a ideia de que cada caso é um caso para a gente pensar e reconhecer. Assim como eu falei na aula 3, a nossa ideia é fazer com que o t desapareça do problema e que eu chegue numa equação que dependa apenas de x e y. Na aula anterior 3 eu fiz muito isso, que y era igual a alguma coisa de x, e eu cheguei em várias curvas a partir de y igual a alguma coisa de x. Ou seja, o meu t sumia do problema. Aqui não vai ser diferente, só que nem sempre eu vou conseguir isolar o y. Só que eu tenho que lembrar que existem equações no plano que descrevem certas figuras geométricas, que não é necessariamente função, tá? Tem que lembrar disso. E eu tenho que ter essa ideia de cada caso é um caso, e o fato é que eu peguei esses exemplos, que são exemplos clássicos e que tem uma forma de resolução clássica também. Digamos assim, a cara dele já remete para esse tipo de resolução. O que eu percebo aqui? Bom, eu quero fazer esse t desaparecer a partir de uma situação que só sobra o x e y. O que eu fiz aqui? Para esse exemplo em particular, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Os dois lados ao quadrado. Das duas equações aqui, Tem que pensar nas duas ao mesmo tempo. Elevar os dois lados ao quadrado, pessoal, sabe por que eu pensei nisso? Justamente porque agora eu quero pegar e somar essas duas equações, cada lado com seu cada lado. Então fica
x² mais y² é igual a cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. E a ideia de eu ter elevado ao quadrado antes de ter somado era justamente porque desse lado direito aqui agora, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1 para todo t. Para todo t pertencente aos reais. Logo, qual foi a equação que eu cheguei? Eu cheguei em x² mais y² igual a 1. Que equação que é essa daqui? Isso é uma equação de uma circunferência com centro na origem e raio 1. Né? Não é muito difícil, a gente já viu isso aí, tanto no ensino médio, né? Você quer a equação reduzida da circunferência, que seja, a equação de circunferência, o centro é o 0, 0 e o raio dela é 1, porque é 1 ao quadrado. Bom, moral da história, qual que é? Para esboçar a curva parametrizada, então, tecnicamente, esta função vetorial, veja bem, cosseno t e seno de t, ela parametriza a circunferência. Então, se eu for desenhar aqui o meu plano cartesiano XY, eu tenho que desenhar uma circunferência com centro na origem e raio 1. Então, estou apenas aqui fazendo o eixo X e o eixo Y, vou tentar fazer aqui aqui. Não vai ficar tão perfeito, porque eu ainda estou fazendo até, de certa forma, na mão. Esses pontos aqui que eu marquei aqui, eles são os vértices, né? Que é onde corta os eixos, né? Então, estou tentando fazer o mais bonito possível aqui, estou fazendo à mão, então não vai sair tão perfeito. Aqui mesmo, ó, deu uma batida, por exemplo, vou tentar consertar. E aqui a gente sabe que é menos 1, 1, 1 e menos 1. Ok? Então, aqui, ó, não ficou tão perfeita essa parte aqui, mas o que importa é que está bem representado. E aqui, agora, eu quero mostrar para vocês qual que é a ideia. A curva parametrizada é a circunferência. Esta função vetorial tem como gráfico uma circunferência de centro na origem raio 1, ok? É a parametrização dessa função vetorial. Só que o que eu quero que vocês percebam é que isso daqui, neste curso, não vai ser, a princípio, necessário, tá? Mas a gente precisa ter uma ideia do que é a orientação dessa curva. Isso é usado em cálculo vetorial, esse tipo de orientação de curva, quando nós lidamos com integral de linha, tá? Integrais de linha, que é assunto da playlist de cálculo vetorial, não é função vetorial, é cálculo vetorial, tá certo? A gente aprende integrais de linha, integrais de superfície, enfim. É importante saber a orientação da curva. E aqui, essa questão de orientação da curva, ela vem no seguinte sentido. Quando você pensa o t, por exemplo, variando de 0 a 2π, ou seja, o t está sendo crescente, né? Varia de 0 a 2π. Quanto que dá cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Que ponto que eu teria? Teria esse ponto aqui, né? É o ponto 1, 0. Quando você pega π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0, o seno de π sobre 2 é 1. Que ponto que daria? Daria o ponto 0, 1. Quando você pega π sobre 4, por exemplo, dá o cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4, que ambos é raiz de 2 sobre 2. Então, veja bem, ó, quando dá t igual a 0, eu tenho esse ponto aqui, que na verdade é aquele vetor, né? Eu teria esse vetor aqui, ó, o vetor 0, o vetor 1, 0, né? Que seria o vetor que começa a origem aqui e aponta para cá. Quando é raiz de 2 sobre 2, é o vetor, quando é π sobre 4, perdão, é o vetor que vai dar raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Daria esse ponto aqui, que juntos formam a circunferência, né? Quando o t vale π sobre 2, eu teria o vetor 0, 1. Moral da história, se você for pensar numa orientação da curva, a curva ela está indo neste sentido aqui, ó. Você pode dizer que ela estaria indo nesse sentido aqui. À medida que o t varia de 0 a 2π, você completa a circunferência como um todo. Depois de 2π a 4π, volta. De 4π a 6π, volta. Ah, e se você quiser ir no sentido contrário? Se você fizer de 0 a π sobre 2, ela vai pegar e vai fazer no sentido de 0 a... Perdão, menos π sobre 2, né? π sobre 2 não, menos 2π. De 0 a... Aqui sim, menos π sobre 2, menos π... menos 2π, menos 4π, ela faz o sentido contrário da situação. Nesta aula, eu não estou tão preocupado com a orientação que esta curva faz. A orientação ela é importante em alguns conceitos que a gente vai ver futuramente nessa playlist, mas ela é mais importante na playlist de cálculo vetorial, aí sim, a depender do problema, se é uma integral de linha, ou dependendo dos outros problemas que aparecem em cálculo vetorial, e não necessariamente aqui nessa playlist de função vetorial, lá na playlist de cálculo vetorial, aí sim é importante essa questão da orientação. Perfeito? Bom, casos do exemplo 2, que é a consequência desse primeiro.
esboce as curvas de C1 a C4 dado por essas R1, R2, R3, R4. Perceberam que todas são curvas no plano. Eu acredito que vocês perceberam que talvez tenha alguma coisa relacionada com circunferência, porque tem uns cossenos e senos aí. Então, o primeiro exemplo foi dar um pontapé inicial para esse outro aqui. Vamos por partes, então. Pessoal, A, B, X0 e Y0 que aparece aqui são números reais quaisquer. Podem, inclusive, ser zero, mas se for zero, vai dar o vetor nulo em determinadas situações. Então, A e B geralmente são números não nulos, e X0 e Y0 também eu não quero que eles sejam nulos, porque se X0 e Y0 forem ambos iguais a nulos, eles caem nesse caso anterior aqui, tá certo? Então, em geral, esses números não são iguais a zero, mas não significa que está proibido, só não vai fazer muito sentido ser esta curva aqui, beleza? Então, primeiro item, qual que é a ideia? Bom, vocês perceberam que a diferença desse aqui, ó, é que eu coloquei um número A na frente, né? O A é um número A na frente do cosseno e o número A na frente do seno. Então, a gente vai repetir a ideia, ó, é A cosseno de T, y é A seno de T. Qual que é a ideia? A ideia matemática é a mesma, e se vocês já entenderam o primeiro exemplo, vocês já sabem qual é o gráfico dessa daqui. Eleva os dois lados ao quadrado, então você fica A ao quadrado cosseno ao quadrado de T, y ao quadrado é A ao quadrado seno ao quadrado de T. Passa para a próxima etapa, é fazer o quê? Somar as duas equações. Ao somar as duas equações, você tem que x quadrado mais y ao quadrado é A ao quadrado cosseno ao quadrado de T, mais A ao quadrado seno ao quadrado de T. É a mesma ideia do exemplo anterior, só que aqui agora, antes de eu falar que é igual a 1, que a gente tem que tomar cuidado, eu vou colocar esse A ao quadrado em evidência, que aí sim vai ficar A ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado, né? E isso, por sua vez, todo mundo sabe que é A ao quadrado vezes 1, que é igual ao quadrado. Isto é, né? Isto é, eu cheguei que a minha equação é a equação do tipo x quadrado mais y ao quadrado igual a A ao quadrado. Isso aqui é um caso particular do exemplo anterior. Aliás, o caso anterior é um exemplo particular, porque se vocês analisarem, o meu A aqui valia 1 e aqui o A valia 1 também. Então, todas as vezes que a gente toma cuidado, se aqui aparece 2 cosseno t e 2 seno t, o resultado final vai dar x quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é 4. O que é isso? Uma circunferência de raio A. No caso, o meu A vale 2, então raio 2. Se aqui é 5 e 5, vai dar 5 cosseno t, 5 seno de t, então isso aqui daria uma circunferência de raio 5. Moral, com centro na origem, tá? Isso é importante. Com centro na origem. Ou seja, a minha figura, nesse meu problema, fazendo rapidamente aqui, é uma circunferência com centro na origem e raio A. O A, por isso que a ideia não tem sentido o meu A ser igual a zero, porque senão eu não teria uma circunferência, eu teria apenas o vetor nulo, né? Então, ó, vou marcar aqui os pontos para que fique mais fácil, para eu tentando fazer o mais preciso possível. De novo, é o mesmo desenho. Agora esse aqui vale A, aqui vale menos A, já colocando, né, os valores. Aqui vale A e menos A. Então é uma circunferência de raio A. No caso anterior, era um raio particular igual a 1. Próximo exemplo. A cosseno T, B seno de T. Bom, professor, a única coisa que você fez aqui é que A e B não precisam ser necessariamente iguais, mas eu quero que eles sejam distintos, porque se A for igual a B, eu caio no caso anterior. É uma circunferência. Então, aqui, a princípio, A e B são números distintos, tá? Vamos fazer a mesma ideia para ver o que acontece? Então, eu sei que sempre assim, tá? O x é A cosseno de T e o y é B seno de T. A entrada y é a segunda, a x é a primeira e assim por diante. Não vou elevar ao quadrado aqui agora. Eu vou querer elevar ao quadrado? Vou. Só que nos dois primeiros exemplos que eu acabei de fazer, o item A e o exemplo 1, eu peguei e a partir desse ponto eu elevava ao quadrado para depois eu somar o cosseno ao quadrado com o seno ao quadrado. No primeiro exemplo eu já somei direto, no segundo eu coloquei o A ao quadrado em evidência para poder ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Agora, como A e B são números distintos, não tem como eu colocar o A e o B em evidência, entenderam? Não tem como. São números distintos. Só que tem como eu dar uma manobrada aqui. E aqui sim eu preciso exigir que A e B sejam diferentes de zero. O que eu vou fazer?
eu vou passar o A dividindo e eu vou passar o B dividindo primeiro. Então, aí sim, agora que eu fiz isso daqui, ó, uma vez que eu fiz isso, agora sim eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Quando eu elevar os dois lados ao quadrado, isso aqui vai ficar x quadrado sobre a ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado. O outro vai ficar como? Vai ficar y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a seno ao quadrado. Ok? Agora vamos somar os dois lados, como eu já fiz, porque quando eu somar esses dois lados vai dar 1. E que equação que é essa daqui, ó? Igual a 1. Isso daqui é uma equação de uma elipse. Esta elipse tem centro no ponto 0, 0, o eixo maior, que é o eixo x, porque numa elipse, lá no curso de VGA, lá na playlist de vetores de geometria analítica, quando estamos estudando cônicas e quádricas, quando a gente vai lidar com a elipse, que é uma cônica, a equação geral, né, a equação da elipse, que seria essa daqui, o A é considerado como sendo o maior valor entre A e B, tá certo? Então, genericamente aqui falando, né, como o A é maior do que o B, num caso geral, a gente estipula que o A é um número maior do que o B, isso na elipse, tá, gente? Na elipse. O A é maior do que o B, então o eixo maior está no eixo X e o eixo menor está no eixo Y, porque o A é maior do que B. Então, é uma elipse com centro na origem, com um eixo maior no eixo X e vértices A e menos A, né, sobre o eixo X, e no eixo Y, vértices B e menos B. Isso é uma equação de uma elipse. Então, concentro no ponto 0, 0. Vou tentar desenhar a minha elipse aqui o melhor possível, tá? Aqui está o eixo X, o eixo Y. Aqui eu vou colocar 2 unidades aqui. Né? É só uma representação geral, tá? E aqui... E aqui também. Bom, como eu já falei, ó, o número que acompanha, o número ao quadrado que acompanha o x ao quadrado é o valor do vértice. Então, aqui é A e menos A, não vai me colocar ao quadrado, tá? Isso aí faz muito aluno errar também. E aqui, no caso, é B e menos B. Lembrando que o A é maior do que o B. Então, desenhando aqui a elipse, vai ficar algo deste tipo aqui. Ok? Então, essa daqui seria a representação geométrica de qual função vetorial? Por exemplo, 2 cosseno t, 4 cosseno t, 3 seno t. Pessoal, às vezes o A e o B eles estão em lugares diferentes, porque às vezes a gente pode ter a elipse em pé, tá certo? É só você pensar assim, ó, A cosseno t, B seno t, um número cosseno, outro número seno é uma elipse. E aí, o número que acompanha o cosseno que está no eixo x é os vértices em x. Então, se aqui fosse 2 cosseno, seria 2 e menos 2, tá? Lá no eixo x. Se aqui fosse 5, então aqui seria 5 seno de t, essa elipse ela estaria em pé, porque seria 5 e menos 5 lá no eixo y e 2 e menos 2 no eixo x. Tá certo? Essa é a ideia que a gente tem que raciocinar. Fechou? Próximo exemplo. Se vocês entenderam o item A e o item B, o próximo exemplo não vai ser difícil de entender. Dá uma olhada e compara o que é o item C em comparação ao item A. Ó, A cosseno T, A seno T. Só que eu somei um x0 e um y0 aqui. O que será que esse x0 e y0 influencia no nosso problema? Então, bora fazer o padrão de sempre. X é A cosseno de T mais x0 e y é A seno de T. É de se esperar que seja uma circunferência, né? Pela forma que está relacionado com o item A. Mais y0. Vou elevar os dois lados ao quadrado aqui? Primeiro, não. Por quê? Porque quando eu elevar os dois lados ao quadrado, aqui vai aparecer uma soma, o quadrado de uma soma. Aí fica aquela história, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Eu não quero que isso aconteça. Por quê? Porque eu quero elevar só esse aqui ao quadrado. Apenas esse ao quadrado. Porque elevando esse ao quadrado, eu consigo colocar o a ao quadrado em evidência, e aí fica aquela história cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Mas esse x0 e y0 está me atrapalhando aqui. Então, o que eu faço antes de tudo? Pego esse x0 e passo para o primeiro membro, logicamente, né? Trocando o sinal. A cosseno de t, y menos y0 igual a seno de t. Agora sim eu vou elevar os dois lados ao quadrado. E não vou abrir
Não vou abrir as contas do lado direito, eu vou apenas deixar identificado, esquerdo, desculpa. X menos x0 ao quadrado, deixa isso aqui quietinho assim. Isso daqui, por sua vez, é a ao quadrado, cosseno ao quadrado de t. E y menos y0 ao quadrado, isso aqui ainda continua dentro de um sisteminha, é igual a ao quadrado, seno ao quadrado de t. E aí, agora, claramente, a gente somando os dois lados daqui, as duas equações, eu chego nesta equação, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a ao quadrado. Pessoal, eu já vou colocar os dois em evidência, tá? Eu vou fazendo esse mais esse é igual a esse mais esse. Colocando o ao quadrado em evidência, fica ao cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, que é igual a ao quadrado vezes 1, que é igual a ao quadrado. Ou seja, eu acabei de chegar nesta equação aqui, ó. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a ao quadrado. Ou seja, esta função vetorial aqui, ó, a ao quadrado, a cosseno t mais um outro número, a seno t outro número, ó, aqui ambos são iguais, tanto no cosseno quanto no seno. Isso daqui descreve, portanto, uma circunferência com raio A e centro no ponto x0 e y0. É óbvio que quando x0 e y0 são iguais a zero, eu tenho o item 1A, né, ó, que é esse daqui. Ó, quando o x0 e o y0 são iguais a zero, eu tenho a circunferência com centro na origem, porque é 0, 0, né, e raio A. Acrescentar, toma cuidado, que na função vetorial tem que estar somado. Por quê? Porque quando está sendo somado aqui, acontece essa situação de eu passar subtraindo para poder chegar na equação padrão da circunferência com centro no ponto x0 e y0. Então, toma um pouco de cuidado que se a gente pega aqui, ó, 2 cosseno t, 2 seno t, o raio da circunferência é 2. Se aqui aparece 2 e 4, ambos positivos, o centro é 2 e 4 mesmo. Não vai confundir esse mais da função vetorial com o menos que aparece aqui, tá? Lembrando que na equação da circunferência a gente ignora esse menos e olha para o número. E outra, se aqui tiver mais, é porque o número é negativo. Tá certo? Então, esses aqui são os casos gerais. Então, eu vou fazer aqui o desenho dessa daqui também, para a gente poder fazer o último exemplo e já poder encerrar a aula. Então, ó, o que eu fiz aqui foi isso aqui. Pessoal, eu peguei o x0 e o y0, um número qualquer, no primeiro quadrante. Porque aqui eu estou fazendo uma representação, tá? Eu peguei aqui no primeiro quadrante, aqui eu estou fazendo o primeiro quadrante do plano cartesiano, e vim aqui, peguei um ponto x0 qualquer e um ponto y0 qualquer, né? Tracei uma linha pontilhada aqui e tracei essa linha pontilhada aqui também. Aqui seria o centro da minha circunferência. Então, ó, essa circunferência ela tem que ter raio A. Então, eu vim aqui, ó, marcar esse... Deixa eu continuar mais um pouquinho pontilhado aqui, que me ajuda a desenhar. Então, ó, tá aqui... aqui. Já fiz de propósito, deixa eu ver. 1, 2, 3. Já fiz de propósito para passar um pouquinho do eixo X mesmo. A minha ideia era essa. Ok? Ó, passou um pouquinho aqui do eixo X de propósito, tá? Ó, porque eu quero dizer que não é que precisa estar necessariamente no primeiro quadrante, tá? Depende de quem é o centro. O centro pode estar inteiro no quarto quadrante. O que importa é que essa circunferência ela tem raio A. E esse ponto aqui, claramente, é o ponto x0 e y0. Beleza? É o centro da minha circunferência. Fechou? E eu acho que, por si só, o último item vocês já entenderam quem que é, né? Ó, eu acho que até dispensa maiores explicações. Ó, vou pegar aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Compara o item D com o item B. Né? O item D com o item B. Se você pegar esse cara aqui, ó, é A cosseno T mais x0, B seno T mais y0. O processo é o mesmo do item C, só que antes eu tenho que passar o x0 para o outro lado. Ou seja, dá uma elipse com vértice deslocado. Beleza? Então, só para cumprir questão de cumprir o protocolo aqui, ó. Então, ó, x é A cosseno de T mais x0. O y é B seno de T mais y0. Lembrando que o A pode estar no seno e o B pode estar no cosseno, porque a elipse, ao invés de ela estar deitada, né? Entenda deitada como sendo o vértice maior, o eixo X. Ela pode estar em pé. Entenda isso como sendo o eixo maior, o eixo Y.
Aí, para que ela esteja em pé, o número A é o que acompanha o seno, ou seja, o maior número define qual é o maior eixo. É sempre assim. Aqui é a mesma ideia, tá? Ó, passa o x0 para o primeiro membro, a cosseno de t, y menos y0 é b seno de t. Feito isso, agora sim você eleva ao quadrado? Não. Pega e passa o a dividindo, pega o b e passa ele dividindo, então a gente tem que admitir que a e b são números diferentes de zero, porque senão não teria graça, daria um ponto, né? Se a e b são ambos iguais a zero, isso dá um ponto, tá? Então a e b são ambos diferentes de zero aqui. Devem ser ambos diferentes de zero, porque se um dos dois for igual a zero, não tem muito sentido você falar que é uma elipse, já que não vai ter vértice maior e vértice, eixo maior e eixo menor. Imagina o vértice A ser 0 e 0. Vai dar uma reta, né? Se você for parar para pensar nesse sentido aí. E aí fica o cosseno de t, o seno de t. E, pessoal, vamos ganhar tempo aqui. Elevando os dois lados ao quadrado. Isso aqui, então, vai ficar x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado. Ó, esse ao quadrado sobre esse ao quadrado, mais esse ao quadrado sobre esse ao quadrado é igual a esse mais esse ao quadrado. Só que esse mais esse ao quadrado é igual a 1. Como já previsto, é uma equação de uma elipse com o centro da elipse deslocado no ponto x0 e y0, ok? De novo, eu vou fazer a elipse no primeiro quadrante, tá? Mas essa elipse, ela pode, a depender do ponto x0 e y0. Pessoal, é importante falar aqui, tá? Você anda a unidades paralela ao eixo x a partir do ponto x0 e y0, direita e esquerda, tá? E b unidades, cima e baixo, a partir do ponto x0 e y0. O vértice não é a menos a e nem b menos b. Toma cuidado, tá? Porque isso aí tem que mudar, porque eu desloco o centro. Então, ó, vou fazer o gráfico aqui certinho. Ok? Para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Eu vou pegar aqui um pouco mais alto aqui. Eu quero deixar ela inteira no primeiro quadrante, tá? Então, ó. Vou passar aqui. Vou colocar o ponto x0 aqui e o y0 aqui. Então, esse seria o centro da minha elipse, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar aqui, ó, a unidades a partir deste cara, e 1, 2, 3, 4, e menos a unidade a partir desse cara. Então, esse cara aqui vale x0 mais a, tá? Se aqui é x0, esse comprimento aqui, ó, que chega, eu vou até colocar uma linha pontilhada aqui. Esse cara, ele é x0 mais a, tá? Todo esse comprimento vale a. E aqui, necessariamente, esse daqui é o ponto x0 menos a. Ok? Então, eu só fiz isso aqui no eixo x e no eixo y não vai dar a mesma ideia, tá? Eixo y não, né? Nesse eixo paralelo ao eixo y. Eu vou marcar aqui 2 aqui, 2 aqui. E aqui, então, vai ser y0 mais o b e y0 menos o b. Beleza? Então, marquei aqui a elipse. Ok? E tá feito o nosso desenho. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu não coloquei mais exemplos, isso aqui eu decidi fazer agora. Se você pega, por exemplo, esta função vetorial aqui, ó, vamos pegar um caso mais geral. 2 cosseno de t mais, vou colocar mais 4, 3 seno de t menos 2. Não precisa ficar assim bitolado, leva para um lado, vai para o outro, tal, igual eu acabei de fazer. Se você perceber, ó, dá uma olhada, eu já peguei e fiz de propósito. Essa daqui, ó, essa equação que eu fiz aqui, ela está exatamente no formato do item B. Ela tem um cosseno e um seno, tá certo? Então, necessariamente, você sabe que é uma elipse cujo vértice em x é o número que acompanha o cosseno, o vértice em y é o número que acompanha o seno, e o x0 e o y0, quando é mais, é o deslocamento. Então, moral da história, isso daqui, se está mais 4, isso é uma elipse. O vértice em x é 2, é andar 2 unidades, e 2 unidades para a direita e para a esquerda, né, a partir do centro, e aqui, ó, toma cuidado, é menos 2, né, então o centro aqui, no caso, vale menos 2, e eu vou andar 3 unidades para cima e para baixo. Então, quem que é, primeiro, o centro? Esse aqui, no caso, eu vou fazer à mão rapidamente. O centro desta minha elipse, o centro
da minha elipse que está deslocada é o ponto 4 e menos 2. Tá certo? Então, ó, vou fazer aqui rapidamente. O ponto é o 4 menos 2. Então, fazendo aqui, ó. X e Y. O ponto é o ponto 4, tá fora de escala, tá, gente? E o menos 2. Ok? Esse seria o ponto. Agora, a partir deste cara aqui, que eu vou continuar traçando mais um pouco. Aqui. E aqui é onde a gente vai estudar a ideia do deslocamento. Bom, o x vale 4 e o y vale menos 2. Ok. Aqui, nesse caso, o deslocamento a partir do 4 é 2 unidades para a direita e para a esquerda. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4. Vou andar 2 unidades aqui. Então, tecnicamente, é como se fosse o 6 aqui. E, como eu falei, está fora de escala, né? Então, aqui seria o 2. É onde passa essa elipse. E aqui eu vou subir 3. Bom, se eu vou subir 3, então é 2 aqui. Aqui ela vai passar. Então, tecnicamente, aqui seria 1. E a partir desse daqui, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, porque eu desço 3 unidades. Então, menos 5. E aí, agora, como eu falei, ela está fora de escala, então talvez ela não fique tão perfeita, porque eu não medi para a gente ganhar tempo aqui. Esta seria a elipse parametrizada por esta função vetorial. Ok? Então, essa daqui seria a função vetorial. Vou tentar colocar tudo junto. Não coube tudo aí na mesma parte de transmissão, né, da câmera aí, mas a ideia é essa. É simplesmente você olhar o seguinte: tudo que for dependendo de cossenos e senos, o número que acompanha o deslocamento em x quando está na posição x, tá, gente? Esse cara está na posição x, então o número que acompanha o cosseno, ele está na posição x, então é o deslocamento que eu vou andar a partir do centro, que nesse caso é x4, a mesma ideia para a entrada do y, que aparece aqui. Perfeito? Bom, com isso eu já encerro essa aula de mais exemplos. Esses aqui são os exemplos mais clássicos que podem aparecer no plano, juntando aquelas do tipo gráfico, tá certo? E na próxima aula, que é a aula 5, a gente vai ver casos no espaço, que na minha opinião também são casos clássicos. E aí, no caso, é óbvio que nossos desenhos não serão no planos, eles serão na terceira dimensão, tendo o eixo x, y e z. Perfeito? Então, aguardo vocês para a nossa próxima aula. Dúvidas é só vocês me escreverem. E lembrando, cada caso é um caso, mas a gente sempre pega e chama a primeira entrada de x, a segunda de y, e aí tenta fazer as manobras para sumir com a variável t e sobrar apenas uma equação que dependa de x e de y. Seja o y isolado, seja o x e o y misturados ou não. Beleza? Ou melhor dizendo, seja o y dado explicitamente em função de x, ou seja o x e o y dado implicitamente um em função do outro. Perfeito? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e nos vemos em breve.